Olá, tudo bem? Estamos aqui para nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Hoje teremos a honra de receber aqui o Padre Marcos Cândido. Nós vamos dando início, aguardando enquanto as pessoas vão chegando, entrando na sala. Sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui aguardando você para vivermos este momento, esta live, Força e Atualidade de Edith Stein. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Olá, Padre Marcos já está chegando, o pessoal está entrando, vamos lá. Boa noite, Padre Marcos. Boa noite, Magna. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estão perguntando se tá frio aí. Aqui tá frio. Aqui eu tô na varanda aqui de casa, tá um friozinho, tá gostosinho. Não tá muito frio não, mas Não, tudo Ribeirão bem, Preto melhorou bastante. tá Melhorou. melhorando. Que bom. Aí já é mais quente, né? Sim. Aqui Teve são poucos dias de frio no ano. aqui tá um friozinho assim gostosinho, deve estar uns 17, 18 graus. Não tá nada horripilante não, mas dá para aconchegar um pouquinho. Tudo bem, padre? Muito bem-vindo, viu? O senhor Obrigado, Magna. me ouve bem, me vê bem, tá tudo ok, né? Sim, Eu está tudo ok. lhe ouço, lhe vejo muito bem. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, sejam todos bem-vindos. Tá maior calor aí, Matheus. Você tá falando de onde, meu filho? Matheus está onde? Vão dizendo aí, oi, Gilmara. Tudo bem? Pronto. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentando aqui o Padre Marcos, porque vocês que já nos acompanham, vocês sabem que essa hora voa. Você está em Fortaleza, meu filho. Eita, então deve estar calor mesmo. Ô, terra quente. Então é isso. Nós estamos aqui de São Paulo e aqui na capital mesmo hoje está fresquinho, está friozinho. Já ele está em São Paulo também, mas já disse que lá em Ribeirão Preto já está mais suave. Boa noite, Zanusso. Então eu vou apresentando aqui o Padre Marcos para a gente já ir adiantando aqui o nosso para a gente poder ir entrando no nosso assunto. Então, Padre Marcos Cândido, ele é graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Ciências Humanas pela USP de Ribeirão Preto, com dissertação sobre o humanismo no pensamento universitário de Miguel Rolando Covian, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com o tema O Homem, Espírito Encarnado, necessária complementariedade entre ciência e filosofia para uma adequada compreensão do ser humano. Ele também é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Salesiana Romana sobre antropologia e contexto atual, um excursus para uma antropologia integral em Carol Wojtyla. Ele é professor em antropologia filosófica junto ao Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto e pároco da paróquia Cristo Operário de São Judas Tadeu, em Ribeirão Preto. Então, está muito bem apresentado. Se eu puder silenciar aí o som das mensagens, acho que fica fazendo um barulhinho aí. Como é que eu faço? Vamos ver, vamos ver. Eu nunca fiz isso, hein? Eu acho que tem Aham. que ir. Bom, não sei onde que tem que ir. Espero que ninguém me escreva. Tem a Cecília Paris, ela sempre nos acompanha aqui. Às vezes eu esqueço. Ela diz: Nossa, Magda, quando a gente tá com o fone no ouvido, chega a dar uma dor quando chega as mensagens. Mas a Cecília vai, se tiver por aí, vai ter que suportar um pouquinho. Baixa o volume, Cecília. Então, então é isso. O senhor mora em Ribeirão Preto, mas é natural de onde? Boa noite, Eu irmã sou da mineiro. Mineiro, coisa Mineiro, eu boa. sou de Frutal, Minas Gerais. Meus Uhum, pais foram na década de 70 para lá, mas a minha família é da região de Passos, também em Minas. bacana. Então, esta é uma live em parceria da comunidade Shalom, né, aqui da Missão de São Paulo,
com a pastoral universitária da PUC São Paulo. Né? Então, uma live semanal, Força e Atualidade Edith Stein. A irmã Daí está dizendo aqui que é um prazer revê-lo. A irmã Daís Berga, salesiana, está aqui conosco, é doutora em Edith Stein, trabalha sobre a questão da formação em Edith Stein, da pessoa em Edith Stein. Então é isso. Hoje o tema da nossa live será Antropologia Integral e Abertura Teológica em Carol Wojtyla e Edith Stein. O Padre Marcos, vocês vão perceber pela trajetória aqui que eu já li, ele é um estudioso de Carol Wojtyla. Eu fiz recentemente um curso com ele, e interessante que tinha muita gente interessada no pensamento filosófico, antropológico de Carol Wojtyla. E aí, sempre quando ele ia dando aula, quando você ia dando aula, eu estou falando com o senhor e falando com o povo aqui também, né? Mas aí as pessoas iam achando alguns conceitos próximos com algum autor que... então isso parece com fulano de tal. Aí ele dizia, sim, tem algumas aproximações, mas parece mesmo com a Edith Stein. Aí outra pessoa, essa expressão aqui parece muito com o autor. Tá bom, tem algumas aproximações, mas quem está mais afinado aqui é Edith Stein. Eu disse, não, esse homem tem que estar aqui conosco, porque ele faz muitas relações entre Carol Wojtyla, o nosso querido São João Paulo II, e Edith Stein, né? Então são dois santos que estão lá no céu, intercedendo por nós, estão felizes certamente por esse nosso encontro aqui. Seja muito bem-vindo, Padre Marcos, é uma grande alegria mais uma vez recebê-lo. E eu queria que antes da gente passar realmente para o tema da live, que o senhor se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da sua trajetória, como foi que o senhor conheceu, como foi que se interessou pelo Carol Wojtyla, como conheceu Edith Stein para ter tanta segurança, para em meio a tantas pessoas ali fazendo conexões com outros autores, o senhor falar assim, não, isso é Edith Stein, aqui está Edith Stein. Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória wojtyliana e steiniana. Eu, depois que terminei a graduação de filosofia, depois que eu deixei o seminário, eu senti o desejo de prosseguir com os meus estudos e eu me inscrevi numa disciplina como aluno ouvinte na USP aqui de Ribeirão Preto. Eu tive a felicidade de ser encontrado por uma professora da USP que se interessa muito por Edith Stein, que vocês já mencionaram aqui anteriormente, porque eu já vi, a professora Marina Massimi. E através da professora Marina Massimi, eu fui conhecendo outras pessoas, por exemplo, a querida professora Ângela Lisbello, o professor Miguel Mafudi. Então foi através da companhia desses professores que eu fui entrando, digamos, no pensamento de Edith Stein. Depois do meu período em Roma também, eu pude me aprofundar um pouco mais, sobretudo na antropologia de Edith Stein, para colher, de fato, algumas semelhanças entre o pensamento dela e Carol Wojtyla, considerando que a minha pesquisa buscava também apresentar as várias correntes filosóficas antropológicas do século XX. E ela, sem dúvida, era uma antropologia importante de ser considerada. Né? Então, esse foi mais ou menos o caminho que eu fiz para chegar em Edith Stein. E Carol Wojtyla também foi bem interessante, porque não foi uma iniciativa minha, né? Depois de um caminho em Roma, passando por algumas universidades, no período do doutorado, definitivamente eu me ingressei na Universidade Salesiana, e ali o conselho da faculdade me propôs estudar Carol Wojtyla. Porque até então, nenhum aluno tinha feito uma tese em filosofia sobre o pensamento de Carol Wojtyla. E aqui, Magna, eu queria aproveitar já para fazer uma primeira distinção. Porque quando eu digo Carol Wojtyla, eu estou me referindo ao período dele como professor, portanto, antes da eleição dele como Papa. Porque, não sei se todos sabem, mas Carol Wojtyla foi um grande intelectual, ele lecionou ética na Universidade de Lublin, né? Era uma pessoa com uma ascendência acadêmica grande, né? Era chamado para muitas conferências no exterior. E aconteceu, então, dele ser eleito Papa e, digamos assim, que essa vida ligada à filosofia como que ficou no segundo plano no período do pontificado dele. Então, a atenção se voltou para o ensinamento teológico, magisterial do Papa João Paulo II. Depois da sua morte, me parece que
novamente renasce o interesse pela sua filosofia. Então é importante fazer essa distinção. Mas a minha pesquisa sobre Karol Wojtyla nasceu de uma proposta que a universidade me fez. A professora Cristiana Freni foi a minha orientadora na Salesiana, e eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive uma admiração por Karol Wojtyla. Desde o meu tempo de seminário, eu olhava para Karol Wojtyla com muito interesse, porque eu via muitas qualidades nele que eu não via exatamente muito próximo da minha realidade. Eu me perguntava, mas por quê? Né? Se eu, que tenho uma fé comum à fé dele, o vejo tão diferente de mim. Então, me suscitou muitas questões. Eu cheguei a algumas respostas, mas eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Uhum. Interessante. Então, aí foi como foi que chegou, então, nesse interesse antropológico, né? Essa pergunta que vocês me fazem já é uma pergunta antropológica. O que é que ele tem, né? O que é que essa pessoa está diante de mim, né? Me inquieta, né? Positivamente, no caso, né? Então, a partir daí, como foi sua trajetória aí para entrar realmente nessa questão da antropologia integral, né? Karol Wojtyla. Então, depois que a universidade me propôs estudar a antropologia de Karol Wojtyla, que eu fui tomar conhecimento das diversas obras de Karol Wojtyla, obras filosóficas. Então, Karol Wojtyla ele tem duas importantes obras. A primeira é Pessoa e Ato, em português, né? Eu usei a tradução italiana, Persona e Ato. E essa obra é a obra por excelência antropológica de Karol Wojtyla. Depois ele tem uma segunda obra muito importante que se chama Amor e Responsabilidade. Essa obra, inclusive, está traduzida para o português. Amor e Responsabilidade é uma obra com uma conotação mais do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, onde ele se propõe, sobretudo, a abordar o problema do relacionamento entre o homem e a mulher na perspectiva do matrimônio cristão. Então é uma obra muito interessante, onde se debruça sobre a questão do relacionamento entre homem e mulher, do problema da família, a comunidade que se forma a partir do encontro dessas duas pessoas. Então essas são as duas obras importantes de Karol Wojtyla, mas depois ele tem uma infinidade de artigos que explicam ou desenvolvem temas que estão presentes nessas duas obras, que é de uma riqueza também fenomenal. Então ele tem muitas publicações, eu pude nesse período entrar em contato com esse material. Então daí eu fui aprofundando. Desculpa, então toda a sua pesquisa foi a partir dos escritos dele antes de ser Papa. Então essa questão da teologia do corpo, essa parte aí que ele escreve já como Papa não fez parte, né? Do seu... Eu dediquei digamos assim, um tópico da minha tese ao problema da teologia do corpo. Porque aqui a gente começa a falar um pouco já da antropologia de Karol Wojtyla, né? Porque a antropologia de Karol Wojtyla, ela se dá, digamos, no contexto da filosofia. Então é uma antropologia filosófica. Mas em Karol Wojtyla não existe um rompimento, uma oposição entre o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Na verdade, Karol Wojtyla, ele desenvolve seu pensamento em continuidade com a tradição filosófica que reconhece essa harmonia entre filosofia e teologia. Então, toda a antropologia filosófica de Karol Wojtyla, ela se orienta para a questão teológica. Alguns estudiosos de Karol Wojtyla, por exemplo, dizem que se ele tivesse tido tempo, naturalmente o problema teológico ia emergir nos estudos dele. Emergiu de fato, mas um pouco mais tarde, agora como Papa. Então, na teologia do corpo. Quando a gente lê a teologia do corpo, a gente vê que muitos dos princípios presentes na teologia do corpo, do ponto de vista antropológico, estão presentes nas suas obras antropológicas. Então, a teologia do corpo, embora seja uma obra de João Paulo II, né, ela está em continuidade, digamos assim, em harmonia com os estudos precedentes realizados por ele antes da eleição. Isso, eu estou só salvando aqui o tema da live, mas o senhor pode continuar aí, viu? Não estou dispersa, eu estou te ouvindo, mas é porque eu estou salvando aqui. Tá certo. Eu queria, assim, no início, até contar um pouquinho, introduzir um pouquinho, não sei se todos têm conhecimento de alguns pontos importantes da vida de Karol Wojtyla, e aqui eu começo a fazer também uma relação com Stein, né?
Porque Karol Wojtyla, ele é de origem polonesa, ele nasceu em Wadowice em 1920, inclusive esse ano nós estamos comemorando o centenário do nascimento de Karol Wojtyla, né? Edith Stein, ela nasceu em Breslávia. Ontem eu entrei no Google Maps para ver a distância entre essas duas cidades, é muito próximo, 260 quilômetros. Embora Breslávia estivesse até o final da Segunda Grande Guerra sob o domínio da Alemanha, depois passou para a autoridade polonesa, porque de fato era um território polonês, historicamente falando. Então eles estavam muito próximos, né? E eu penso que nesse ambiente geográfico, cultural, existem muitos elementos que unem esses dois autores. Por exemplo, um ponto comum entre os dois é digamos assim, a atenção ao problema humano. Essa questão do elemento humano como um ponto central do pensamento filosófico desses dois autores. Porque eles estão vivendo, de fato, numa época em que o homem está profundamente problematizado, né? Se nós pensamos que a Europa, sobretudo partindo daquela região, experimentou 2 grandes guerras mundiais, as guerras são um sintoma profundo de um ser humano problematizado, né? Porque a violência é a expressão de um coração, no fundo, que perdeu a relação com o outro, consigo, enfim. A violência traduz essa inquietação do espírito do homem do século XX, né? Então, Karol Wojtyla, como Edith Stein, tinha uma atenção muito grande ao problema humano. Mas, quando a gente fala atenção ao problema humano, é também recuperar um certo olhar sobre o problema humano, sobre o homem, né? Porque não basta simplesmente lançar a pergunta quem é o homem, mas como compreender esse ser humano. E eles tiveram um empenho muito sério em buscar acolher a realidade do homem na sua integralidade. O tema da nossa live é antropologia integral. De fato, o tema integralidade é um tema comum a esses dois autores e um tema importante. Porque eles querem estudar, investigar o problema humano, mas considerando o homem naquilo que ele é. Nós falamos, então, de um certo realismo antropológico. Tanto em Karol Wojtyla quanto em Stein, existe um realismo antropológico, né? Por que eu digo isso? Porque no contexto cultural da Europa, o problema do conhecimento humano experimentou uma certa fragmentação no estudo da realidade, né? A realidade é uma coisa complexa. Desde os gregos antigos, os gregos investigavam a realidade e tinham essa consciência de que a realidade era uma coisa complexa. Quando eu digo realidade, coisa complexa, eu estou dizendo que existem elementos que são oferecidos diretamente ao nosso conhecimento. Por exemplo, o mundo físico, o mundo das coisas. Eu observo esse copo, por exemplo, que está diante de mim, eu percebo, de fato, é um corpo físico, é alguma coisa que eu posso tocar, né? Quando eu olho para a natureza em geral, eu não nego que existe um aspecto físico, material, né? Mas o que aconteceu num certo período da história? Houve uma separação dessa realidade que nós chamamos de complexa, onde a atenção se voltou exclusivamente para um ou outro aspecto. O mais evidente, como eu disse, é o aspecto físico, mas existem aspectos que estão, entre aspas, escondidos para além do mundo físico, né? Então, toda a tradição filosófica sempre lançou esse olhar complexo sobre a realidade, tentando colher a realidade em todos os seus elementos, né? Não em um elemento ou em um outro elemento, né? E eu penso que Karol Wojtyla e Edith Stein também eram de acordo com essa perspectiva. No estudo do homem, por exemplo, eles entendiam, o ser humano tem um aspecto físico, de fato, que é o corpo, nós temos um corpo. E é graças ao corpo que nós somos uma presença no mundo. Então, o corpo é de grande importância. Mas nós percebemos que o nosso corpo não é um corpo simples como é o corpo, um outro corpo qualquer da natureza. Como é um mineral, por exemplo, uma pedra, né? Aliás, uma pedra é totalmente inanimada, é um corpo sem vida, sem expressão nenhuma.
E nós percebemos que existem na natureza corpos que são expressivos, né? Corpos que são animados. Por exemplo, as plantas são corpos animados, os animais são corpos animados, né? Que têm vida, e o ser humano também. Mas quando a gente começa a olhar para a realidade, eles fizeram esse trabalho, eles começaram a perceber que entre os corpos vivos, os seres vivos, também existe uma diferença. Por exemplo, quando eu olho para uma pessoa que está diante de mim, eu percebo uma grande diferença entre ela e uma planta. Embora a planta seja um ser vivo e o homem seja um ser vivo, existe uma diferença muito grande. Porque nós temos uma vida interior, como as plantas têm, como os animais têm, mas a nossa vida ainda tem um algo mais, que, por exemplo, as plantas e os animais não têm. Carol Wojtyla e Edith Stein são de acordo, por exemplo, de que o ser humano é dotado de uma faculdade chamada razão humana. E por meio da razão humana, ele pode conhecer de maneira conceitual, simbólica, enfim, reflexiva o mundo. Então eles fizeram esse trabalho de interpretar o homem colhendo todos esses aspectos. Porque, num certo momento da história, por exemplo, passou-se a compreender o homem, alguns estudiosos começaram a olhar para o homem, tomando em consideração somente o seu constitutivo material, reduzindo o homem a esse aspecto, como se esse aspecto fosse suficiente para explicar todo o problema humano. Então, eu penso que essa questão da unidade, da complexidade da pessoa, é um outro tema comum a esses dois autores. Né? É importante dizer, né, como eu anteriormente mencionei, durante a história da filosofia, por exemplo, se a gente fala de um autor importante chamado Aristóteles, quando ele olhava para o mundo da natureza, ele dizia assim, diante de mim existe um mundo físico. E agora tem questões por detrás desse mundo físico que também devem ser investigadas. E daí nasceu um estudo chamado metafísica, né? Então, o olhar, por exemplo, que se desenvolveu na tradição filosófica, considerava esses dois elementos. O mundo dado, o mundo físico, o mundo da natureza, mas, ao mesmo tempo, essa realidade que está para além do mundo físico, que são as questões ligadas à metafísica. Então, o mundo não se esgota naquilo que nós vemos diretamente por meio dos nossos olhos, ou podemos tocar com as nossas mãos. Enfim, não se esgota no conhecimento que nós temos através dos sentidos. Porque existe um sentido oculto, escondido em cada coisa, que o homem deve usar uma faculdade que ele tem, que é a da razão, para que ele possa colher o significado dessas coisas. Eu penso que a antropologia de Carol Wojtyla e de Stein se moveu muito nessa perspectiva. Né? Então, esses são alguns pontos interessantes, né, que aproximam esses dois autores. Os dois tiveram, de alguma forma, um certo embate contra esse... Não contra, mas assim, eles encontraram um mundo que, fortemente marcado por esse dualismo antropológico, né? Como você falou aí do idealismo e o materialismo. Você pode tocar um pouquinho mais nessas duas questões? Você já introduziu aí, mas fala um pouquinho mais sobre o materialismo e o idealismo, né? Essas duas correntes tão fortes, assim. Sim, porque, como eu disse, na tradição filosófica, sempre houve um interesse dos estudiosos, né, aquela tradição que começou com os gregos, depois foi reassumida pelo cristianismo, e que de algum modo chegou a nós também, porque se nós estamos falando do ser humano como um ser complexo, é porque nós nos movemos dentro dessa tradição. Né? Mas acontece que, especialmente, nós tivemos dois grandes eventos na história que acabaram orientando o olhar do homem para essa visão fragmentada da realidade. Um primeiro momento, Magna, importante, foi quando nasceu, no início da modernidade, aquilo que foi chamado de nova ciência, ou então ciência experimental. A ciência inaugurada por Galileu Galilei. Essa ciência, obviamente, ela trouxe muitos benefícios ao longo dos séculos. Né? A gente não nega os avanços que a ciência trouxe e o que ela também gerou de bom na nossa vida. Por exemplo, hoje nós estamos atravessando uma pandemia e no mundo inteiro estudiosos estão se dedicando a compreender esse fenômeno, digamos, para oferecer uma cura
né? Uma vacina que possa ajudar as pessoas. Então, tudo isso é fruto de um desenvolvimento da ciência, né? Nós chegamos nesse momento onde a gente pode alcançar uma vacina. Então, a ciência que nasceu no início da modernidade, obviamente no seu desenvolvimento, ela ofereceu muitas coisas boas para a humanidade. Mas ela acabou também gerando uma certa compreensão da realidade que produziu alguns certos equívocos. Por exemplo, vou tentar falar rapidamente. A ciência experimental, ela se interessou exatamente pelos constitutivos físicos da realidade, né? Porque a ciência ela começou a empregar o método da experimentação, e o método da experimentação ele se aplica exatamente aos constitutivos físicos. As coisas, por exemplo, que estão para além do mundo físico, elas não são submetidas a esse método. Por exemplo, nós não podemos colocar dentro de um laboratório o amor e investigar o amor. Nós não podemos colocar a alma humana dentro do laboratório e investigar a alma humana. Nem mesmo Deus. Deus não pode ser colocado em laboratório e ser estudado com as regras próprias do método da experimentação, o método experimental. Então a ciência ela começou a investigar, estudar os constitutivos materiais. Por uma série de razões, tudo aquilo que não era material começou a ser colocado no segundo plano. Aquelas questões que eu falei anteriormente, as questões metafísicas, teológicas, elas foram colocadas no segundo plano. Com o passar dos séculos, cada vez mais, foi se tendo a impressão que o que era material era competência da ciência experimental, e o que não era material, por exemplo, os valores, a alma humana, os problemas relacionados a Deus, a salvação, tudo isso ficou com a filosofia ou então com a teologia. E nós vimos, na passagem da modernidade para a contemporaneidade, que essas áreas pareciam avessas uma à outra, incapazes de se encontrarem, de dialogarem, né? Então foi um momento muito difícil. Tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que ele fala que o final do século XIX foi o período do terrorismo dos laboratórios. Porque muitos intelectuais diziam o que é explicado segundo o nosso método da experimentação é aquilo que expressa a verdade. Então, tudo aquilo que nos submete ao nosso método é colocado no segundo plano ou no plano da irrelevância ou da superstição. Então, toda a modernidade se constituiu dentro desse clima. Então, o nascimento da ciência foi um primeiro momento de uma concentração muito forte da atenção nos constitutivos físicos da realidade, né? O segundo evento importante foi a filosofia cartesiana. A filosofia cartesiana marcou também muito a história do pensamento. Por exemplo, um filósofo chamado Descartes, um filósofo de origem francesa, ele estava buscando um princípio seguro, porque, como eu disse, a modernidade era um período, parecia que as coisas não estavam muito bem, né? Período de muita busca, de inquietação, tem uma série de questões interessantes por detrás. E ele buscava um princípio seguro para o conhecimento. E ele, nas buscas dele, ele disse, eu encontrei o princípio seguro que eu buscava. Ele partiu da ideia de que, bom, vamos dizer que de tudo isso que nós conhecemos, nada disso seja real e verdadeiro. Não exista. Vamos supor que nós estamos num sonho e tudo aquilo que nós acreditamos que seja real, na verdade é só um sonho. Então, nós negamos a existência de tudo. E negando a existência de tudo, ele chegou à conclusão que, mesmo que eu negue a existência de tudo, eu não posso negar o fato de que eu estou pensando sobre essas coisas. E se eu penso sobre essas coisas, eu existo. Aqui, para quem estuda filosofia, sabe que o que aconteceu foi que ele colocou como princípio do conhecimento e da realidade, do conhecimento verdadeiro, o seu pensamento. Porque se nada existe, o que existe sou eu pensando, então o que existe é o meu pensamento. Então percebam,
A ciência concentrou-se no mundo físico. A filosofia de Descartes concentrou-se no pensamento. E aqui nós temos a origem dessa separação entre as realidades físicas e as realidades não físicas. Com o passar dos séculos, cada vez mais foi se aprofundando essa separação. Então, para fechar esse ponto, Karol Wojtyła e Einstein também, com a sua antropologia, buscaram recuperar uma visão integral de pessoa que tinha sido perdida na modernidade. Porque houve essa fragmentação, rompendo com uma tradição que fez um grande esforço de compreender essa realidade na sua integralidade. Por isso que quando nós falamos de antropologia integral, em Stein ou em Wojtyła, nós estamos falando desse esforço intelectual desses dois filósofos de colherem o ser humano, considerando tudo aquilo que faz parte do ser humano. A palavra integral vem de íntegro, inteiro. Então, colher o ser humano na sua integralidade, com tudo aquilo que o homem é. Maravilha. Vendo aqui que o tema da sua dissertação foi o homem, espírito encarnado. Necessária complementariedade entre ciência e filosofia para uma adequada compreensão do ser humano, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa importância dessa complementariedade dos saberes, né? Saberes para essa adequada compreensão, né, do ser humano. Essa passagem também é bem interessante, porque esse meu interesse por investigar a relação entre ciência e filosofia nasceu de um estudo que eu fiz sobre um professor da USP de Ribeirão Preto, que faleceu em 1992, chamado Miguel Rolando Covian. Ele era de origem argentina e ele veio para o Brasil. Embora ele fosse da área médica, ele assumiu a cátedra de fisiologia em Ribeirão Preto, era um pesquisador, portanto, um verdadeiro cientista. Inclusive, ele foi aluno do primeiro Nobel em Medicina da América Latina, professor Bernardo Cussai. E, embora tivesse uma vocação científica autêntica, ele percebia a necessidade de integrar na formação do estudante todas as áreas possíveis do saber. Porque, como eu disse anteriormente, a ciência se ocupa de um aspecto restrito da realidade, que é o aspecto físico. Para Covian, se ele usasse só o método da ciência, que embora seja importante, ele dizia que se ele usasse só esse método, ele ia compreender apenas uma parcela da realidade, e não toda a realidade. Porque tem coisas que escapam a esse método. Então ele dizia, para que o homem possa ter um conhecimento total da realidade, é necessário integrar outras formas de conhecimento. Por exemplo, a filosofia, a teologia. Se a gente pensa no homem, é bem importante considerar esse princípio. Como eu disse anteriormente, o homem tem um aspecto físico. Alguma coisa que corresponde ao seu corpo. Por isso, é próprio da ciência, sobretudo, investigar aquilo que está diretamente relacionado com o corpo. Mas quando eu lanço uma pergunta sobre o significado último do homem, dado que o homem não é só corpo, eu estou extrapolando o limite da própria ciência experimental que estuda o corpo. Porque quando eu pergunto quem é o homem, essa pergunta é uma pergunta que está fora da esfera da experimentação, dos limites da experimentação. Essa pergunta é de ordem filosófica. Então, para que eu tenha uma resposta mais profunda sobre o mistério do homem, é necessário que um outro conhecimento venha em auxílio àquele conhecimento de base, que é o conhecimento da ciência. Então, ele dizia, é necessário integrar a filosofia para que eu tenha um olhar mais profundo sobre a realidade do homem. Mas a filosofia, ela é o exercício da razão humana. É uma forma de investigação da realidade usando as nossas qualidades humanas naturais. Então, o homem pode também dar certas respostas sobre o problema humano, mas tem outras coisas que a razão humana não consegue sozinha alcançar.
Por exemplo, eu posso dizer que o homem é um ser complexo, um ser unitário. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu posso dizer que o homem é um ser tridimensional, né? Possui corpo, possui alma, possui espírito. Mas a realidade última do homem precisa ainda do auxílio de uma outra forma de conhecimento. Quando eu digo realidade última do homem, eu estou me referindo à sua origem e àquilo que é o seu destino último. E o destino último do homem precisa ser auxiliado por uma forma de conhecimento que nós chamamos de teologia. Porque é próprio da teologia investigar aquelas realidades que são para além do mundo natural. E aqui nós já estamos no plano, digamos, sobrenatural, no plano do divino. A filosofia toca um pouco essa realidade. Mas para entrar nessa realidade, ela precisa do auxílio da fé. Portanto, é a teologia que investiga essa realidade última do homem. Então, Coviani dizia, é necessário integrar na formação de um estudante universitário todas as áreas do conhecimento possíveis, para que o homem, então, tenha um olhar amplo e complexo sobre a realidade. Isso me provocou muito, Magna, porque eu comecei a perceber que na nossa cultura, de fato, o núcleo dos graves problemas que nós temos atravessado, né, porque o homem hoje está inquieto, problematizado, tem muitas perguntas e quase nada de respostas. Hoje se fala de um homem líquido, de um homem que não se compreende mais. Então, eu percebi que o coração do problema gira em torno do conhecimento. Porque o modo como o homem investiga a realidade, a compreensão que o homem tem da realidade, é o modo também como ele compreende a si mesmo. Se ele fragmenta a realidade, não integra os conhecimentos, ele também vai começar a se perceber fragmentado. Entendeu? E esse é um problema. Né? E vice-versa. E a pessoa também fragmentada, ela passa a olhar tudo de forma fragmentada também. Existe essa relação? Exatamente. Exatamente. Então, eu percebi a necessidade, de fato, de avançar nessa pesquisa, capaz de integrar ciência, filosofia e teologia, para que a gente tenha uma justa compreensão do fenômeno humano. Então, a minha dissertação de mestrado, ela se desenvolveu, de fato, nessa perspectiva. E esse tema da integralidade do conhecimento é um tema caro para Karol Wojtyla. Por exemplo, enquanto o Papa João Paulo II, ele escreveu uma tese, escreveu um documento, né, chamado Fides et Ratio, onde ele trabalha sobre a relação entre razão e fé. Justamente apontando que um problema muito sério na nossa cultura é restabelecer a harmonia entre a razão e a fé. Né? Nós podemos dizer que a razão é o conhecimento científico, a razão é a filosofia, mas não basta, porque isso ainda é muito natural. O homem também tem um aspecto sobrenatural, porque a origem do homem, em última instância, está no próprio Deus. Então é necessário também integrar a teologia, os conhecimentos teológicos. Né? Isso mesmo. Olha, muito bacana mesmo. Eu estou vendo aqui que a gente já vai caminhando para 40 minutos de live. E eu querendo abrir para as perguntas aqui para o pessoal, mas ainda tem um ponto aqui que eu acho muito importante para a gente tocar antes de abrir aqui para quem quiser perguntar. É sobre essa questão de que a pessoa ela se revela através do ato. O que é isso, padre? Como assim? Como é essa história de pessoa e ato? Fala aí um pouquinho para a gente. Digamos que aqui essa questão, Magda, ela toca o coração da antropologia de Karol Wojtyla. Então a gente não pode sair da live sem o coração, né? Exatamente. A gente não pode sair dessa live sem chegar no coração. É o coração da antropologia de Karol Wojtyla, porque a sua obra, inclusive, se chama Pessoa e Ato. Né? O que gira em torno desses dois conceitos? Eu dizia para você e para os demais anteriormente, quando nós olhamos para um sujeito, uma pessoa, o que nós vemos imediatamente dessa pessoa? Nós vemos a sua forma física,
a sua exterioridade. Nós percebemos que existe um corpo. E esse corpo é um elemento muito importante. Porque nós só podemos estar, por exemplo, presentes nesse mundo porque nós temos um corpo que nos situa. Mas esse corpo é um corpo que traz realidades escondidas, né? Quer dizer, tem alguma coisa para além da aparência. E Karol Wojtyla, ele diz que o homem pode realizar muitas ações, muitos atos. Por meio das suas ações, ele vai deixando as suas marcas no mundo. E para que nós deixemos as nossas marcas no mundo, nós precisamos de um corpo. Por exemplo, se nós pensamos num escultor, vamos pensar aqui em Michelangelo, que fez a Pietà, que está no Vaticano, né? Aquela imagem de Nossa Senhora que carrega Jesus nos braços depois que ele desce da cruz. Michelangelo fez aquele trabalho que é belíssimo, esculpindo no mármore. Ele deixou a sua marca na história presente naquela obra que ele realizou. Ele teve que agir por meio do seu corpo sobre aquele mármore para dar aquela forma. Então, o corpo é um aspecto muito importante. Ele realiza uma ação e imprime a sua marca no mundo porque possui um corpo. Mas é interessante pensar que para realizar, por exemplo, aquela escultura, tantas coisas aconteceram dentro do sujeito. Por exemplo, Michelangelo, para realizar aquela obra, Pietà, ele teve que pensar na obra que ele gostaria de realizar. Ele teve que pensar em que tipo de material ele ia usar para realizar aquela obra. Seguramente ele se recordou de muitas coisas que ele tinha estudado. Então nós estamos falando da inteligência, estamos falando da memória. Mas ele empenhou também a sua vontade para realizar aquela obra. Então agora eu estou falando também da vontade, portanto, inteligência, memória e vontade. São várias ações que acontecem ainda dentro do sujeito. Portanto, existem ações externas, mas também ações internas. E Karol Wojtyla, ele diz, de onde que nascem essas ações? Nós realizamos várias ações, mas nós não somos várias pessoas. Nós somos uma única e mesma pessoa que realiza todas essas várias ações. Então, Karol Wojtyla diz, todas essas ações, elas nascem de um princípio, de um momento original da pessoa, de um núcleo da pessoa. Nasce de um eu pessoal, de alguma coisa que está no mais profundo da pessoa. Né? Então, existe, de fato, alguma coisa em nós, que nós chamamos de eu pessoal, de núcleo, né? De onde parte todas essas ações. Então, quando Karol Wojtyla diz a pessoa se realiza por meio do ato, a pessoa se revela por meio do ato, ele está querendo dizer que uma forma da gente entrar dentro da pessoa, da sua vida interior, e ir conhecendo esses vários dinamismos, é justamente ir analisando as ações que ela realiza. Rapidamente, só para reconstituir, quando Michelangelo foi realizar aquele ato, ou seja, aquele ato externo, onde ele deixou as suas marcas presentes naquela obra que ele realizou, tantos dinamismos interiores ocorreram. E analisando o ato, nós podemos colocar em luz esses dinamismos. Eu falei anteriormente, ele usou da sua inteligência, ele usou da sua memória, ele usou da sua vontade, e assim por diante. Né? Então, são alguns aspectos da vida interior, e isso pode ser colhido, demonstrado, à medida em que a gente vai analisando o ato da pessoa. Então, o ato é a porta de entrada para Karol Wojtyla, para a gente ir adentrando no mistério da pessoa, até chegar nesse núcleo mais profundo, que é o eu pessoal, de onde nascem todos esses dinamismos. Né? Então, a Inês aqui, ela está perguntando assim, nestas muitas coisas que acontecem dentro do sujeito para realizar esta obra, podemos reconhecer a questão potência-ato destacada por Stein. Isso mesmo? Isso mesmo? Exatamente. Por exemplo, uma coisa que ainda aproxima Karol Wojtyla e Stein são as fontes que eles beberam. As fontes que eles beberam, quer dizer, as coisas que eles estudaram. Né? Por exemplo, tanto Karol Wojtyla como Stein conheceram a fenomenologia de Husserl, seguiram um método para investigar a pessoa humana,
um método comum, os dois estudaram a fenomenologia, e os dois também conheceram muito bem a filosofia tomista aristotélica. Da filosofia tomista aristotélica, os dois retiraram esses conceitos de potência e ato. É um conceito bem interessante do ponto de vista da filosofia. O ato é sempre uma atualização de uma potencialidade. Então, a cada instante, o homem se atualiza. Ele atualiza aquela força interior que existe dentro dele. Então, essas atualizações, se a gente faz o caminho inverso, a gente pode chegar a esse momento de onde nascem todas essas ações. Então, a pergunta dela se coloca dentro dessa perspectiva. De fato, o conceito de potencial é decisivo. A Inês, ela é estudiosa de Edith Stein, então quando o senhor fala, realmente esses conceitos são muito familiares para um pesquisador steiniano, né? Então, ela só quis confirmar que era isso mesmo, mas é por isso, é porque é muito familiar mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dentro do pensamento personalista dos autores, algum ponto de tensão? Peraí. Dentro do pensamento personalista dos autores, existe algum ponto de tensão? Quais autores? Deixa eu ver quais são os autores que ela está se referindo. Será que é Edith Stein São dois. Carol Wojtyła? É tão belo quanto potente, tal. É isso, Juana, você está perguntando, entre os dois autores, Edith Stein e Carol Wojtyła, se existe algum ponto de tensão entre os dois autores? Cada um desenvolveu seus estudos, né? Quer dizer, existe, penso eu, uma independência, uma autonomia. Depois, fomos nós que aproximamos essas duas filosofias e buscamos estabelecer uma relação entre, né? Mas não tem. Eu acredito... Não. Eu compreendo a pergunta dela porque a gente já trouxe um pesquisador de Heidegger aqui. Então, em Heidegger, Edith Stein tem pontos de aproximação e tem pontos de distanciamento ou de tensão, vamos dizer assim, né? Mas já com Carol Wojtyła e Edith Stein não tem esses momentos, assim, essas retratações, né? Que, tipo, porque Edith Stein escreve mesmo, né? A obra Ser Finito e Eterno, e ela escreve um apêndice e fala sobre, né, os pontos de concordância e divergência com Heidegger, mas Carol Wojtyła não faz isso, né? Assim, não tem nada que... Eu acho que existem muitas concordâncias, muitas harmonizações, se a gente pode dizer, entre o pensamento desses dois autores, né? Os temas geralmente são muito próximos também, cada um com a sua perspectiva, com o seu olhar, mas existe uma proximidade. Eu acho que existe uma grande convergência intelectual, cultural, espiritual entre Carol Wojtyła e Edith Stein. É verdade. Tem inclusive uma encíclica dele que é sobre a mulher, né? Sabe de qual nome? Me fugiu Mulher agora. Mulher Dignitatem, né? Que é muito parecida, assim, muito próximo com os escritos que Edith Stein escreve sobre a mulher, né? Então tem uma semelhança muito forte ali. A gente percebe que embora ele não a cite, né? Ele só a cita na Fé e Razão. Eu sempre fico com medo de errar as pronúncias, eu prefiro falar em português. Né? Mas ele a cita, né, na encíclica que o senhor falou aí, mas na de mulheres não, ele não cita em nenhum momento Edith Stein, mas no conjunto da obra toda a gente percebe ali que é Edith Stein falando também por meio dele. Você sabe que nas obras filosóficas de Carol Wojtyła, ele aborda o problema da mulher também? Não sabia. Ele aborda o problema da paternidade, o problema da maternidade, o problema da comunhão entre o homem e a mulher, então na perspectiva do encontro, na perspectiva do matrimônio, mas abordando isso em chave filosófica. Né? Porque acho que eram temas muito sensíveis da época também, né? Então os dois estavam muito, muito atentos aos problemas sensíveis da época. Edith Stein, embora ela fosse 29 anos mais velha, digamos, do que Carol Wojtyła, mas os dois eram muito sensíveis
aos temas, né? E por isso penso que existe até essa convergência sobre as questões de interesse da cultura. Eles respiraram os mesmos ares, né? Podemos dizer. Exatamente, levavam muito a sério o problema de investigar com rigor o objeto ao qual eles se dedicavam a estudar, né? E eu penso que quando nós levamos a sério, com bons guias, com bom método, naturalmente a gente se aproxima com um olhar comum do objeto. Porque, no fundo, existe uma única verdade sobre cada coisa, né? Por isso não existe, aqui eu volto ao tema, uma separação entre filosofia, ciência e teologia. Porque existe uma única verdade a ser investigada. Os métodos podem ser diferentes, mas a verdade ela não pode contradizer-se a si mesma. Portanto, se nós somos sérios, rigorosos, levamos o trabalho a sério, naturalmente nós vamos colhendo aspectos da realidade conforme a verdade do ser. E aí, então, há uma convergência dos vários métodos e das várias áreas de conhecimento da verdade. Né? A Inês tem a dúvida aqui de se o termo personalista ele é mais adequado para a obra do Mounier. Faz sentido? Usar a expressão personalista em relação à obra de Karol Wojtyla, ela é adequada ou é mais adequado para falar do Mounier? O personalismo é um movimento filosófico, cultural do século XX, né, que tem como grande referência Emmanuel Mounier, mas muitos autores se moveram dentro desse movimento cultural. O personalismo ele toma o ser humano enquanto pessoa. Porque, como eu disse, no período precedente, o ser humano não foi visto exatamente como pessoa. Embora o termo pessoa tenha nascido no início do período medieval, né, com os padres da igreja, nesse período de passagem, né, do período antigo para o período medieval, e nós sabemos a importância desse conceito na tradição filosófica do Ocidente, digamos que na modernidade o homem foi sendo achatado quanto à sua justa compreensão. Por exemplo, sobretudo tendências materialistas começaram a estudar o homem como um elemento físico do mundo natural. Me lembro, por exemplo, de Feuerbach, ele dizia, né, entre um corpo vivo e um corpo morto não existe diferença. Nós podemos estudar um vivo e um morto do mesmo jeito, porque, de fato, se você toma só a matéria como objeto de estudo, basicamente nós vamos estar estudando o homem vivo e morto segundo o mesmo critério. Mas o homem não é simplesmente corpo, é muito mais do que um corpo. Então, uma certa teoria da evolução, por exemplo, começou a perceber o homem, a compreender o homem, como que numa perspectiva de continuidade biológica, como se o homem fosse apenas um ser mais melhorado da natureza. Houve uma complexificação da matéria, e o homem é a expressão mais complexa da matéria. Mas também me parece que essa é uma visão muito reducionista sobre o problema humano. Então, digamos que os filósofos personalistas, eles buscaram recuperar um olhar sobre o sujeito humano que reconhece o homem como pessoa. E quando a gente fala pessoa, tem uma densidade filosófica muito grande por detrás desse conceito, que obviamente agora não dá para abordar, mas o conceito de pessoa é um conceito decisivo, né, importante na nossa cultura. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos humanos, dignidade humana, tudo isso foi possível de ser afirmado justamente porque no coração do problema está o homem enquanto pessoa. Né? Não como coisa, né? Exatamente, o homem não é uma coisa. O Marcelo, ele pergunta em quais obras filosóficas Karol abordou essas questões sobre a mulher, maternidade, paternidade. Ele tem, por exemplo, artigos onde ele tratou do problema paternidade e maternidade, o problema da mulher. Tem um artigo chamado Communio Personarum, onde ele fala da comunidade de pessoas, a família como uma comunidade de pessoas que tem a sua origem no encontro, na relação conjugal entre o homem e a mulher. Então, são vários artigos. Felizmente, eu acho que não estão traduzidos para o português.
Sei Uhum. que italiano tem todos eles traduzidos, talvez em espanhol, né? Uhum. Maravilha. Padre Marcos, olha, já estamos chegando ao bem finalzinho da nossa live. Você teria assim de 2 a 3 minutos assim para dar uma fechada. Eu queria, aí você vai escolher ou quem escreveu Fé e Razão foi o João Paulo II, viu, Zanusto, Bernadette Zanusto. Ou você aborda essa questão ainda do Karol Wojtyla, filósofo, teólogo e poeta, que seria belo tê-lo aqui. Ou então você faz uma síntese, faz uma, umas considerações finais sobre alguma coisa que você queira acrescentar. Eu acho que é bom fazer um comentário sobre essa questão que você apresentou por primeiro, né? Carol Wojtyla, porque na história da filosofia, muitos filósofos disseram as três vias para se alcançar a verdade são a filosofia, a teologia e a arte. E Karol Wojtyla, ele contemplava essas três realidades, né? Ele foi um grande filósofo, é inquestionável. A sua filosofia sempre foi abertura às questões teológicas, e ele, obviamente, se debruçou também sobre questões teológicas, sobre o problema da arte também. Por exemplo, ele pregou um retiro para os artistas em 1962, chamado O Evangelho e a Arte, onde ele estabelece uma relação entre o Evangelho e a arte. E é inegável seu amor pela arte. Com 20 anos, Karol Wojtyla já tinha escrito 3 peças de teatro, com escrito vários poemas. Então, ele, assim, para cada coisa, ele atribuiu um valor, né? Sem oposição, mas na perspectiva de complementariedade. Por exemplo, em relação à arte, a arte para Karol Wojtyla, seja a arte escrita, a arte falada, ou a interpretação, ou tantas manifestações artísticas, ele dizia, a arte é um instrumento para a verdade. Porque o artista, por meio da sua palavra, a sua arte, ele faz com que aquela visão que ele teve da verdade, da beleza, seja encarnada no nosso mundo. E ele fala, a arte não é indiferente às pessoas. Mesmo que o artista não esteja mais presente, a sua arte continua tocando a vida das pessoas, dando um sentido e um valor à vida das pessoas. Aqui aparece um elemento importante que é o valor moral da ação do homem. Mas a arte é um instrumento. Ele dizia que a compreensão que ele tinha sobre a arte é de que os conceitos difíceis da filosofia ou da teologia, né, porque a filosofia e a teologia se debruça sobre questões muito complexas às vezes, ele dizia que a arte era um modo também de fazer com que esses conceitos difíceis fossem traduzidos na vida das pessoas. Então, a arte era um instrumento a serviço da verdade, né? E o seu amor pela arte acompanhou toda a vida dele, né? Os poemas eram o modo como ele traduzia esses conceitos, mas por meio dos poemas ele fazia com que no coração do homem nascesse um espaço para o sagrado, né, para a verdade. Então, é de uma riqueza a visão de Karol Wojtyla. Muito bom. Muito obrigada mesmo, Padre Marcos. Muita gente aqui elogiando a sua clareza, né? Então, Todo mundo muito satisfeito aqui com a sua participação. Era aquilo que eu falei ontem. Eu disse, olha, clareza não lhe falta, né? Foi muito, muito bom mesmo. Vários elogios, nem dá para ler todos aqui, mas é, a Inês ainda está falando aqui que um outro ponto de encontro entre Edith Stein e Karol Wojtyla, a poesia e a afinidade com a literatura. De fato, Edith Stein também amava a literatura, a poesia, então é outro aspecto em comum. Muito obrigada, de verdade. Todos vocês que nos acompanharam, nós tivemos aqui uma média de 40 pessoas ao vivo aqui, circulando. Foi muito bom ter cada um de vocês aqui. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui no Instagram do Shalom São Paulo com um tema novo, um convidado, sempre uma riqueza a cada quinta-feira. Que alegria estar aqui. Vai ficar salvo aqui no Instagram e depois pode ser assistido, compartilhado.
Muito obrigada a todos vocês que estiveram. Na próxima quinta nós nos encontramos às 8h45 e eu só depois eu confirmo a convidada que ela está faltando me confirmar, mas está tudo certo, vai dar tudo, vai ser ótimo próxima quinta também. Obrigada, Padre Marcos. Um grande